Não adianta a gente discutir educação dos filhos ou se preocupar exclusivamente com a educação dos filhos se a gente não educar a si próprio. Quando essa figura se quebrou, esse foi o maior desafio da minha vida, assim, pra mim. Pra eu superar como homem jovem que tinha tido uma educação como teve. Quando eu vi o meu pai ser falho numa parada que ele me cobrava muito, isso mudou minha vida. Eu acho que até o termo vulnerabilidade é um termo ruim para tratar especificamente Eu já pensei isso, né? em substituir isso e ainda não consegui. Você concorda que é ruim, cara? Concordo Porque super. isso leva para uma coisa de fraqueza que é o contrário de ser pai. Porque você tá o tempo inteiro brigando com a criança, dizendo que a criança tá errada, isso vai transformar essa criança num adulto inseguro. Olá, meu nome é Bruno Garchagen. E eu sou o Igor Lopes. Seja bem-vindo ao The Club Podcast. Na intenção de levar o The Club para um lugar muito mais de conversa, né? De resenha e menos de entrevista. Óbvio que você exige prática e né? A gente tem uma curva de aprendizado, porque é a primeira vez que estamos fazendo isso juntos nesse formato. A ideia é de que sejam sugeridos temas centrais e aí os convidados trazem o que eles tiverem de repertório a partir desses temas, não é por aí? É isso aí. E a ideia é fazer algo mais voltado para a sabedoria prática, ou seja, aquilo que a gente sabe na teoria, mas também sabe da prática, e tentar associar algo que é muito dissociado de forma equivocada, que é um pensamento, um chavão segundo a qual teoria é uma coisa e a prática é outra. A gente não concorda com essa visão e a gente tenta aqui no nosso podcast tratar desses assuntos ou de qualquer assunto sob essa perspectiva. E o nosso tema de hoje é um tema que nos é caro, que é a paternidade. Eu tava louco pra falar sobre isso. Então, bora seguir o tema. Então, um tema fascinante. Nós dois somos pais. Nós dois somos pais de menina. E tem um aspecto especial o fato de ser pai de menina. Mas antes de falar disso, especificamente de ser pai de menina, eu acho que tem um ponto... E antes mesmo de falar até de educação dos filhos, tá, Igor? Eu acho que tem um ponto fundamental aqui que norteia todo o resto, que é o seguinte. Não adianta a gente discutir educação dos filhos ou se preocupar exclusivamente com a educação dos filhos se a gente não educar a si próprio. Sim. Ou seja, antes de educar alguém é preciso que essa pessoa seja educada, que é a educação dos pais. No seu caso, você sendo pai de uma menina, você já teve essa preocupação? Quer dizer, em algum momento você pensou, antes ou depois da paternidade, cara, eu preciso me educar? O tempo todo. E como é que foi isso? Eu sei que eu vou ser pai de menina desde que eu tenho 12 anos, né? Acho que eu já te falei isso. Uma vez eu parei na frente do espelho, olhei pro espelho e descrevi como eu queria que fosse minha vida. Muito do que eu tive nessa conversa comigo mesmo ali já se realizou. E uma delas era ser pai de uma menina que fosse muito parecida comigo. E a Nora tá aí, né? Parece uma cópia. E... Então, assim, eu trabalhei a ideia de ser pai de menina toda a minha vida adulta. Eu sempre pensei nisso, sabe? Eu falei, putz, agora eu sou um homem adulto e a partir daqui... que eu acho que eu virei adulto rápido. A partir daqui eu preciso me preocupar em quem eu quero ser pra ser esse pai. E ser pai de menina hoje é muito diferente de ser pai de menina lá atrás, né? Ou de ser pai lá atrás. Então, assim, eu me preocupo muito porque eu acredito demais na educação que eu tive. Eu acho que ela é bem diferente da educação que a gente está dando para os nossos filhos agora. Mas eu também acredito muito em alguns aspectos dessa paternidade contemporânea que é tão comentada e difundida na internet, sobre estar mais presente, sobre ter alguns cuidados, sobre dividir algumas questões que antigamente eram só da mãe e tal. E aí eu fico me equilibrando entre essas duas visões para poder ser o melhor pai que eu, né, consegui. Com o agravante de ficar menos com a minha filha do que eu gostaria hoje. Então, assim, eu me cobro sobre isso, eu acho que dobrado, porque o tempo que eu tenho com ela é muito menor do que eu tinha antes, quando a gente morava na mesma casa. E eu faço questão não, mas eu me preocupo, eu me importo em não cometer alguns vacilos, principalmente com exemplos, sabe? Porque, sei lá, se ela tem 10 horas comigo
e naquelas 10 horas eu fui, sei lá, sem educação, ou mais rude, ou mais grosseiro do que eu poderia ser, aqueles 10 minutos representam muito mais do que se eu tivesse 20 horas, entendeu? Então eu tento transmitir com mais cuidado e mais qualidade para a educação Então, dela. me diz Assim. uma coisa a respeito da reflexão que você fez sobre a sua própria educação. Quer dizer, você falou muito agora da educação que você dá para sua filha, o que você preocupa em termos de conduta e tudo mais. Mas em algum momento, quando ela estava para nascer, ou depois, ou até mesmo hoje, assim, cara, eu estou falhando nisso eu não sou tão bom, eu preciso aprender, eu preciso... Na sua própria educação, tem algum ponto fundamental, alguns pontos que você acharia importante dividir, até para todos os pais que nos assistem possam Então, ser olha incentivados? que interessante. Essa sua pergunta está levando a, a minha cabeça para o último episódio da primeira temporada, que infelizmente você não pôde estar. E, enfim, foi com a minha mãe. E falamos muito, né, sobre a minha educação. Enfim, ela estava falando sobre como ela criou os filhos dela. E aí depois eu disse que ela era minha mãe. E, cara, sim, eu me preocupo muito com coisas que eu não tive enquanto filho. E assim, os meus pais, o meu pai, principalmente durante em muitas oportunidades que ele tomava vinho demais, a primeira coisa que ele fazia era me pedir desculpa por algumas coisas, sabe? Porque eu tenho um irmão 10 anos mais novo, então foi quase isso, tipo, é quase a educação que eu recebi para a educação que o meu irmão recebeu, é tipo a distância que eu tenho para Nora, né, minha filha. Então, sim, essa questão da presença do pai se esforçar para ser mais presente, né? Eu tenho sócios que têm a idade dos meus pais e eles sempre falam, cara, eu nunca almocei com meu filho. Eu levava meu filho na escola uma vez por ano, no aniversário. Ou, putz, não, eu não conseguia almoçar e nem jantar com meu filho. Era um ritual de final de semana. Então, acho que o mais importante para mim é essa questão da presença e de maneira secundária e assim, não tô reclamando não, tá? Meu pai fez tudo que pôde, então ele foi o mais presente que deu. Mas isso eu tento melhorar. E o secundário é o tom que a gente passa as informações, sejam elas de conhecimento, sejam elas de educação no sentido de repreensão e tal, como a gente transmite as sensações pelas palavras com a criança. Tipo, eu cuido muito de como eu vou dar um sermão ou ou dar uma bronca, entendeu? Sem colocar qualquer outra emoção que não esteja ligada àquela situação. Porque acho que o Casarré falou isso, né? Que a esposa dele vira e fala assim, cara, você não precisa falar assim com as crianças. Você é um cara de 100 quilos, 1,90 m, não faz sentido nenhum. Eu me policio pra não colocar um cara de 100 quilos que tem uma porrada de problema fora de casa na bronca que eu vou dar na minha filha, entendeu? Até porque ela é bebê, mas assim, às vezes a gente tem que dar bronca, né? E corrigir. Então, esses são dois fatores. A presença, no sentido geral da parada, e como eu transfiro, ou como eu transmito pra ela o que eu tô sentindo quando eu preciso falar alguma coisa que ela não vai gostar de receber. As coisas de dosar a disciplina, você precisar chamar atenção, ser um pouco mais duro com criança. Uma, uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu estava sempre alerta para não errar nisso, e obviamente eu errei, era o seguinte, na seguinte situação. Quando a criança começa a falar e a conversar dentro de casa, muitas vezes os pais esquecem a idade que a criança tem, né? Porque parece um Um adulto adulto. pequenininho, né? E quanto mais articulado for a criança, isso se torna mais grave. Sim. Porque às vezes você está conversando, a criança está articulando, está fazendo, e vai dizer, justificar porque não quer fazer aquilo. E aí, na hora de você exercer a paternidade, a disciplina e tudo mais, às vezes a medida ela é muito maior, quer dizer, a dosagem é muito mais agressiva do que deveria. Uhum. Isso é um negócio que a maior parte dos pais que eu conheço se perde nisso. Isso você tem que ficar o tempo todo observando. Tem uma frase do Dong Futon Shin, que é um autor que eu gosto muito, que ele vai dizer o seguinte nessa frase, abro aspas. Os filhos não se educam sozinhos, são moldados pelas mãos que os tocam e pelo coração que os guia. E tem uma dimensão da educação dos filhos, e fazendo uma distinção aqui importante, que é importante para mim, entre educação e ensino. Ou seja, educação é o que a gente recebe ou transmite dentro de casa, e ensino é aquilo que está na escola. E essa é uma educação muito comum,
e começa pelo próprio fato de se chamar Ministério da Educação, e uma confusão muito comum entre o que se dá na escola sendo educação e, portanto, colocando o professor como educador. E, na verdade, não é. Quer dizer, essa nem deveria ser responsabilidade assumida nem delegada para os professores. Então, o professor tem uma função nobre, muito específica, que é ensinar. Ensinar na parte técnica. É claro que esse ensino na escola, como todo o resto da vida em sociedade da criança, vai colaborar para esse grande círculo chamado educação. Mas a função e responsabilidade primeira da família, e dos pais particularmente, que é o nosso tema aqui, é educar os filhos. E nesse sentido, entendendo que os filhos não se educam sozinhos, que eles são moldados pelas mãos que os tocam e pelo coração que os guia, aqui tem duas dimensões dessa frase que são importantes para essa ideia de educação dos filhos, que são duas dimensões que são as seguintes. Primeiro, quando fala o coração que os guia, aí está falando do sentimento puro que o pai tem em relação ao filho, seja menino ou menina. E esse coração ele tem que ser educado para que a parte emotiva da relação ela não crie um problema, inclusive numa confusão entre o que é disciplina e autoritarismo paternal. Uhum. A outra dimensão é que os filhos são moldados pelas mãos, que tocam, e aí está falando da parte física. E numa parte da sua resposta, Igor, você falou que uma coisa que também é fundamental, que é o seguinte, a educação, principalmente nos primeiros anos de vida, ela se dá muito mais pelo exemplo, ou seja, pela conduta do pai ou da mãe dentro de casa, do que provavelmente daquilo que o pai diz, pede para fazer ou deixar de fazer, ou qualquer outra coisa. Então as crianças tendem a repetir a conduta dos pais. Quanto mais virtuoso for o exemplo desse pai dentro de casa, no dia a dia, na conduta, é claro que essa educação vai ser mais aprimorada, né? E por contrário, quanto pior for esse comportamento, não adianta o pai chegar e dizer para o filho faça isso e o pai está cometendo o mesmo erro o tempo inteiro. Numa dimensão mais superficial, mas tão importante quanto nessa ideia de educação, tem um fenômeno que é muito curioso, e engraçado e contraditório, e ao longo da vida eu vi muito, que eram pais que diziam, o meu filho não lê. A primeira pergunta que eu fazia era, você e sua esposa leem? Não. Tem livro dentro de casa? Não. Essa equação não fecha. É impossível. Porque se o filho cresce numa casa em que ele está vendo os pais lendo, que ele está cercado de livros, na sala, na biblioteca e no próprio quarto da criança tem livros, o livro se torna uma extensão natural da vida da criança. O livro se torna algo presente, né? Aí retomando também a educação pela presença que você citou, e, portanto, o livro se torna parte da vida dessa criança. Essa criança cresce tendo uma relação umbilical com o livro. Não é uma parte acessória. Sim. Então é muito mais fácil que essa criança ela depois se torne uma criança leitora, que ela se torne uma criança mais estudiosa e todo o resto. Tá? Isso é um puta desafio para mim, tá? Porque eu gostaria de ler mais e, cara, cresci sem esse hábito. Eu sofro bastante com isso. Mas é algo que te preocupa a ponto de você se forçar a se educar? Ou pelo menos eu já tentei várias vezes, mas aí eu acho que tem uma questão de qualidade de conteúdo. Deixa eu servir mais um pouquinho. Não faça isso, não faça isso. Calma, do que você tá falando? Do vinho? Ah, tá. Tá bom. Eu ainda não me... Porque assim, eu já li várias bibliografias. Biografias de pessoas. Biografias. Eu acho muito animal. Político, empresário, sabe? Essas coisas. E eu gosto de ler livro técnico, de trabalho. No universo de relógio? Não. Universo de comunicação, universo de gestão. Tá. Coisas de cabeça de empresário, assim. Mas você lê? Muito menos do que eu gostaria. Eu leio esse tipo de coisa. E leio muito recorte Eu criei o péssimo hábito sobre livros de querer ficar ouvindo audiobook. Aí, putz, caguei tudo. Porque assim, eu já tenho necessidade de fazer 18 coisas ao mesmo tempo. Consumindo a história, tá? Digamos assim, entre muitas aspas. Ouvindo, eu posso pedalar, eu posso jogar bola, eu posso trabalhar, eu posso fazer qualquer coisa. Aí eu fiquei ainda mais distante do livro. E eu sou um vagabundo, porque assim, eu me preocupo, me importo, mas ainda não criei
disciplina o suficiente para tornar um hábito. Mas o problema é sobretudo de disciplina? Para mim? É. Não, então, é o que eu tô te dizendo. Eu sofro muito, eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então tem que ser alguma coisa muito fácil e interessante. E aí, eu sei lá, eu comecei a ler umas coisas sobre paternidade para conseguir... porque é o tema hoje central da minha vida, acho que o que me move hoje é ser pai. Mas ainda assim, eu acho a construção do começo óbvia, daí fica com preguiça e não mergulho na parada. Por isso que biografia funciona pra mim. Porque eu sei que o cara que tá ali, que eu tô contando a história do cara, ele vai ser muito cabuloso, ele é brabo em alguma coisa, ou aquilo aí tem alguma emoção muito grande e eu fico preso. É bem difícil pra mim. Cara, pela minha experiência como leitor e vendo a experiência de outras pessoas, algo fundamental para que haja o hábito da leitura é, pelo menos no início, dependendo da pessoa durante a vida toda, escolher temas que fazem parte do universo de interesse dessa pessoa. Se não for isso, cara, não tem jeito. Então não adianta eu, que adoro literatura de ficção, recomendar para você um livro de romance que está completamente fora do universo do seu interesse. Não vai rolar. Mas, por exemplo, já que eu sei que paternidade é um assunto que te interessa, e citando um autor que eu citei aqui, que é o Don Funto Shin, ele tem um livro que para mim é maravilhoso, é o melhor livro que eu já li sobre paternidade, relação de pais e filhos, e portanto dessa educação, que se chama Filhos e Pais, do Don Futon Shin. Cara, que é um livrinho pequenininho, muito rápido de ler, 2 horas se lê esse livro. Nossa. Mas é um livro de uma profundidade, de uma beleza, de uma educação, de um conhecimento fabuloso. É um livro que eu vou te dar de presente para que você leia e aproveitando esse seu interesse pelo tema. Mas escolher o tema de acordo com o interesse é o primeiro passo para que você, de fato, tenha o hábito de leitura. E que esse hábito seja algo prazeroso, além do eventualmente haver um interesse profissional, né, pela leitura, que é o meu caso também. Então, as minhas leituras se dividem basicamente, se eu pudesse fazer uma seleção entre aquilo que eu quero ler, aquilo que eu preciso ler e aquilo que profissionalmente me interessa. E eu divido, portanto, as áreas de literatura, se é ficção, se é não ficção, se é mais técnico e tudo mais, nessas 3 frentes. E eu estou sempre lendo nessas 3 frentes. E como eu adoro ler, amo ler, eu não consigo dissociar minha vida da leitura, obviamente, como todo leitor, eu estou lendo mais de um livro por vez. No dia que eu vi você e o Pondé falando isso, que cérebro é esse que eu não tenho? Então, na minha casa, em lugares específicos, tem livros que eu leio naquele momento. Aham. Então, na cabeceira da minha cama tem um livro, no banheiro tem outro livro, na sala tem outro livro, e os livros se dividem por cada momento e por cada ambiente no tempo que eu tenho ali. Sim. Entendeu? E, portanto, até considerando o tempo que eu tenho, a profundidade que eu consigo avançar. Se é um livro de filosofia, obviamente que tem que estar na sala ou no meu escritório, eu preciso de mais tempo, tudo mais. Dependendo do livro de literatura, também preciso disso de mais tempo. Se for uma literatura mais ligeira, um livro de história, eu não preciso de tanto tempo. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque esse é o tipo de conhecimento que eu tenho que eu consigo usar, e falando de sabedoria prática, na educação da minha filha. Eu consigo ter essa sutileza e essa visão de como eu posso, não só pelo exemplo, não só lendo historinhas para ela, mas ao longo da vida dela, como eu posso escolher leituras que em cada fase da vida seja importante para que ela de fato seja uma leitora como eu. Entende? Então é pensando nessa parte educacional que a leitura de forma geral, a literatura de forma particular, é algo que para mim é fundamental e encantador. E é como dieta e musculação, né? Porque se não tiver aquele hábito diário, às vezes forçando, funciona, não tem o que fazer. não existe. Mas um tema que, dentro da ideia de paternidade, Igor, o tripé, né, que é fundamental para a vida pessoal e para a vida familiar e na educação dos filhos. Responsabilidade, dever e obrigação. Como é que você vê cada uma delas? De que maneira que você exerce isso com a sua filha no dia a dia? Responsabilidade, dever e obrigação. Ou para você
as três coisas estão tão reunidas, juntas, que você não faz. Nossa, não sei. Sabe que não sei. Me fala como que você faz, né? Pra eu entender o que eu consigo espelhar. Porque assim, na minha cabeça, eu acho que tem uma diferença de peso só. Mas me ajuda. E eu te devolvo. Cara, responsabilidade. A partir do momento em que você se torna pai, desde a gravidez, você tem uma responsabilidade para a vida. O filho ou a filha se torna a sua responsabilidade. Educação, proteção, Sim. tudo. Saúde, Essa é a segurança. responsabilidade. A obrigação é de fazer mesmo aquilo que você não quer fazer, mas que você moralmente está obrigado de fazer porque você é pai. Uhum. Não importa o seu desejo. Tá bom, veio um caminhão na minha cabeça. Não importa o que você quer, como indivíduo. Tá? Sim. É claro que a sua obrigação, considerando a responsabilidade como um guarda-chuva maior, também tem uma relação com a responsabilidade. Uhum. E o dever é aquilo que você faz porque é o certo, é o que tem que fazer, e é certo não porque você quer, mas porque aquilo está acima de você. Sim. E trazendo o aspecto da transcendência, que é um tema que nos é caro, pela nossa fé em Deus. Então eu penso nesse tripé todas as vezes que eu penso na educação da minha filha e na minha própria educação. Então, resumindo, é um conjunto, esse tripé, ele no fundo está dizendo, tem algo que está acima de você, que é a responsabilidade, por uma escolha que você fez de ser pai. Total. E você precisa tomar atitudes como pai, independentemente do seu desejo. Escapa. E tem coisas que você consegue conciliar entre aquilo que você deseja fazer e que é necessário. Eu sou muito visual, né? Enquanto você falava, eu estava desenhando uma escala na minha cabeça, assim. E aí, começando pela responsabilidade, passando pela obrigação e chegando no dever, né? Como se fosse uma onda, uma linha crescente. Eu acho que se você é só responsável, você está num nível de maturidade. Se você consegue ser responsável e cumprir com as suas obrigações, você está em outra. E se você chega no lugar do dever, passando pela responsabilidade, pela obrigação, você é quase capaz de lidar com qualquer, ou de gerir qualquer problema que venha a surgir na paternidade. Porque, assim, nem todo mundo cria responsabilidade a partir do momento em que descobre que vai ser pai, né? Então, muitos fogem dessa responsabilidade. Pois é por isso que esse é o ponto de partida da responsabilidade. As obrigações você precisa escolher, né? E assumir todas elas. Exato. Eu sou obrigado a fazer porque eu sou obrigado a fazer e não tenho que discutir. É o que me cabe como pai, é o que me cabe como marido, é como me cabe, enfim, como alguém responsável por outra vida, né? E aí o dever, assim, é um lugar bom de ter chegado. Você está no lugar de abdicar de vontade própria, de impulso, de carne, de virilidade, de qualquer coisa, de vaidade, de ego, de qualquer coisa, porque você deve fazer aquilo, porque é o que tem que ser feito e ponto final. Uma das coisas que me incomoda em mim às vezes eu negocio isso na minha cabeça, do dever. Assim, porque eu estou muito habituado a dar demais para todo mundo que me cerca. Assim, eu tenho satisfação em servir, satisfação em, enfim, em prover as coisas e tudo mais. Eu me sinto bem sendo essa pessoa. E eu, muitas vezes, não sou legal comigo nesse lugar. Eu faço poucas coisas por mim. E aí, como hoje a minha agenda profissional e pessoal, logística da minha vida, onde eu moro e tudo mais, é baseado na vida da minha filha, eu me pego muitas vezes negociando. Putz, eu devo fazer isso? Assim, porque eu vou estar fazendo isso pura e simplesmente pela minha filha, ou pela minha filha e a mãe dela, ou pela minha filha e mais alguém, e por mim.
Então é por isso que eu posso dizer que são níveis de maturidade, de amadurecimento, entendeu? Eu enxergo essa tríade como uma escala, uma escadinha. E aí eu falo com, cara, a maior naturalidade, assim. Eu não cheguei no lugar do dever estar acima de tudo ainda. Eu tenho esse senso de responsabilidade, eu me questiono, mas às vezes eu viro e falo assim, caraca, eu tô muito bem na minha responsabilidade, eu tô muito bem nas minhas obrigações, e às vezes eu acho que fraquejo. Pode ser que eu esteja me cobrando demais, tá? Mas tô só expondo aqui uma possível vulnerabilidade. Que é uma parada que, assim, mudou completamente, né? A respeito da figura paterna de, sei lá, 50 anos pra cá, talvez? 30 anos pra cá? Porque, assim... 30, 20... E em alguma outra oportunidade, eu falei sobre qual foi o maior desafio da minha vida. E o maior desafio da minha vida foi quando a figura cara, não é de perfeição, mas de ser absoluto a respeito de tudo que envolvia a minha vida do meu pai, tipo, a figura do meu pai sendo absoluta a respeito de tudo na minha vida, quando essa figura se quebrou, esse foi o maior desafio da minha vida, assim, pra mim. Pra eu superar como homem jovem que tinha tido uma educação como teve. Quando eu vi o meu pai ser falho numa parada que ele me cobrava muito, isso mudou minha vida. E hoje é normal falar sobre isso. É normal expor as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, ou isso é mais comunicado, porque é isso, é aquilo que eu estava dizendo. A paternidade contemporânea exige isso. E prega-se que, e eu acredito, tá? Que essa exposição do vulnerável, essa exposição das fraquezas, das suas falhas e tudo mais, aproxima, principalmente da criança. E isso mudou radicalmente. Então, pra mim, putz, é muito louco, né? Quando a gente tá falando de paternidade, vem muita coisa ao mesmo tempo na cabeça. Pra mim, eu consigo, sei lá, me questionar, entendeu? Entre o que eu devo, o que eu não devo, e eu acho que eu tô falhando aí, entendeu? Eu quero chegar no lugar de não questionar porque eu devo fazer muito mais coisas do que eu faço de fato. Perdão, deu uma viajadinha. Não, é ótimo, a gente tá aqui para isso mesmo. Sobre vulnerabilidade, eu entendo o ponto que você trouxe, tem uma parte desse tema que é uma parte que me interessa, que eu acho que é fundamental. Para duas coisas. Primeiro, para que os pais reconheçam, consigam, sejam capazes de reconhecer quando estão falhando na educação dos filhos. Sim. Se estão falhando porque estão repetindo um erro dos pais. Se estão falhando por um problema de falha moral, que não tem nada a ver com a educação dos pais. Essa é uma parte. A outra parte é que esse assunto de vulnerabilidade, ele ganhou uma força e uma natureza que em parte me incomoda muito. Acho que a gente vai concordar nesse incômodo. Eu tenho certeza disso. É. Porque virou, não todo mundo, né? Mas uma parte, o tema virou para uma parte da sociedade uma coisa de uma exposição da vulnerabilidade como se isso fosse mais importante do que superar a vulnerabilidade. Virou modinha falar de vulnerabilidade e tal. É por conta da tal desconstrução da masculinidade. E isso virou uma fraqueza, sim, cara, intolerável e inadequada por causa dos pais. É isso. Quer dizer, há uma contradição exato. Dos diabos, satânica, diria eu, total. Que é uma coisa, cara, é você reconhecer que você é falho, miserável, imperfeito, e isso é a condição da natureza humana. A gente tem que conviver com isso. Sim. Assim como é certo que vai ter a morte e a gente vai pagar imposto até morrer, inclusive depois de morto, a família vai ter que pagar imposto pelo caixão e pelo velório,
Não tem jeito. Mas a outra coisa é que nós somos seres humanos imperfeitos. E a gente vai lidar a todo momento com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, com as nossas misérias morais. Não tem jeito. O que vai dissociar uma pessoa virtuosa da outra é você tentar a todo momento superar isso. Não quer dizer que você vai acertar. Somos imperfeitos, vamos errar. Mas você reconhece que é um problema e você tenta superar o tempo inteiro. E nesse caso dos filhos, cara, eu acho que até o termo vulnerabilidade é um termo ruim para tratar especificamente disso. Eu já pensei disso, em né? substituir isso e ainda não consegui. Mas você concorda que é ruim, cara? Concordo Porque super. isso leva para uma coisa de fraqueza que é o contrário de ser pai. Sim, sim. Como é que você vai proteger, como é que você vai ensinar o seu filho a se proteger se você é alguém inseguro, quer dizer, vulnerável a esse ponto? Porque uma coisa é o que você falou, cara, e está corretíssimo. O pai tem que ter a sabedoria de perceber no dia a dia na educação do filho quais são os erros. Coisas que não podem. Sim. Porque vão atrapalhar. Porque você, como filho, foi atrapalhado por isso. E mais do que a educação, muitas dessas coisas atrapalham o desenvolvimento do ser humano Atrapalha e do tudo, cidadão. cara. É uma... O ser humano, eu falo até fisiologicamente. É um problema Sim. que vai acompanhar a pessoa o tempo inteiro. E aí, quanto mais sábio for o pai ou a mãe, falando de pai, que é o nosso tema aqui, paternidade, ao lidar com as próprias misérias morais, ao lidar com as próprias falhas e conseguir tentar ser melhor e passar isso para o filho vai ser melhor que o pai. Sim. E aí, esse filho vai conseguir olhar para as falhas do pai de uma forma mais caridosa e com admiração. Total. Porque o pior que pode acontecer é você crescer Sim. e olhar para os pais Sim. e olhar para os erros do pai de uma forma arrogante e soberba. Se achando melhor do que eles. Quando essa estátua do meu pai caiu, eu procurei o pai de uma namorada na época, enfim, que me conhecia de novinho, enfim, conhecia meu pai. E ele me disse assim, cara, você não veste as sandálias dele, você não joga o jogo que ele joga, você não vive a vida dele, então assim, não dá pra você ficar puto, entendeu? Acho que você pode questionar ele a respeito de como ele te tratou quando você falhou e tudo mais, porque eu acredito que tem muita coisa aí guardada. Isso eu já tava com 19 anos, 18, 19 anos prestes a sair de casa. Então já tinha muita... Sei lá, já tinha vivido muita coisa com meu pai, né? Nesse formato mais distante, mais frio e duro e tal. Isso que você falou sobre a gente ser capaz de reconhecer e de tentar se aproximar também, me conecta a esse momento da minha vida, porque assim... Foi muito dolorido ver meu pai falhar onde eu achei que ele não falharia. Por isso, de tipo, meu pai é muito foda, entendeu? Ele é muito dono de si. Meu pai foi meu pai aos 18 anos e eu tenho uma vida maneira. Então esse cara se fudeu pra caramba pra gente estar nesse lugar. E eu tô falando num lugar amplo, assim, né? De uma família que tem uma certa segurança, de um cara que trabalhou muito e tal. Essa exposição da vulnerabilidade pra mim passou a ter serventia quando eu tive essa quebra, né, dessa estátua do meu pai. Por quê? Óbvio, tiveram meses ali de superação de que meu pai era falho, fraco e tudo mais em algumas questões. Mas depois que a gente passou por isso, eu de fato me conectei muito mais com ele. Inclusive ontem eu mandei pra ele, isso tem mais de 10 anos. Inclusive ontem eu mandei pra ele um print de uma postagem de um pai, assim, dizendo, puta, seu pai abriu mão disso, seu pai comprou essa briga, seu pai tava vivendo isso na vida dele, enquanto ele tava te provendo isso. Eu mandei pra ele, ele falou, pô, fiquei emocionado. Eu falei, cara, eu só te mandei pra te agradecer. Tipo, do nada, era umas 10 horas, assim, minha filha tinha acabado de dormir. Eu falei, obrigado, tamo junto, hoje eu te entendo pra caramba. Ele falou, pô, me emocionei. Então, assim, gerou essa conexão, que pra pessoas que foram educadas como os meus pais foram, e eles, né, de certa maneira repassaram pra mim, não se preocupavam com isso, não tinha essa preocupação. Então pra mim a serventia da vulnerabilidade, das falhas, tá nesse lugar de aproximação. Mas eu detesto a ideia, e aí eu falo de maneira firme mesmo, eu detesto a ideia de que eu preciso me
sensibilizar demais, de me enfraquecer demais para gerar essa conexão. Daí eu acho que perde valor essa parada. Eu tive uma conversa não, foi uma sessão de terapia, eu tava fazendo um tratamento, tava fazendo um acompanhamento focado em questões familiares, uma terapia focada nisso, né? Um terapeuta focado em família e tal. Foi quando começou o processo do meu divórcio. E ele falou, cara, a figura do pai e da mãe são distintas mesmo. Porque eu tava mega inseguro, né? A respeito de como ficaria a minha relação com a minha filha depois que eu saísse de casa e tal. Ele falou, cara, é isso, não tem o que fazer. O pai é o pai, a mãe é a mãe. Ou, enfim, tem a figura A e a figura B, mas assim, elas são distintas, elas são diferentes e precisa ter alguém que vai segurar a parada, precisa ter alguém que vai acolher aqui e ali. Então, assim, eu não sou o maior fã do enfraquecimento com esse excesso de emoção e de simpatia, entendeu? E enfim, transparência a respeito do que você tem de falha. Sei lá, não sei se eu consegui responder. Não, conseguiu, cara. E acho também o seguinte, com o negócio de rede social, esse assunto, por essa perspectiva negativa, começa a virar uma bandeira politicamente engajada, que é outra desgraça. O que eu ia dizer, eu detesto aqueles caras que ficam cagando regras sobre do que é ser pai, sabe? Tipo, e fica vendendo a ideia do pai perfeito. Isso é tão ruim Isso é um puta de serviço. Isso é tão ruim quanto o contrário, né? Quer dizer, começa a colocar o pai como frágil, que tem que ser vulnerável, sim, que tem que aprender com a criança. É tudo muito caricato. É uma desgraça completa. E o problema é que com a rede social muita gente é influenciada por isso, né? Sim. Então essa razoabilidade, essa sabedoria e tudo mais. Agora, sobre a educação mais antiga, digamos assim, que os nossos pais, avós, bisavós tiveram, a gente precisa também localizar no contexto do tempo, para a gente não soar anacrônico aqui e não cometer injustiça. Que é o seguinte, em outros tempos, os tempos eram mais duros do que a gente está vivendo. Dá um segundo. Dicionário do Bruno vem aí. Seguimos. Eram tempos mais duros. Tá. Essa ideia de criança ser vista como criança é um negócio muito recente na história. A criança ser criada para ser criança. A criança era criada para ser adulto. Até outro dia. A criança, imaginemos o Brasil até os anos 60, era um país sobretudo rural. Então as famílias tinham os filhos amadureciam muito rápido, trabalhavam muito cedo. Sim. Quem tem uma vida muito dura, se a época histórica é muito dura, exige muito, ninguém se dá o luxo de ficar pensando em qual a minha vulnerabilidade, o que eu posso aprender. Cara, essa discussão não se coloca. E eu estou destacando esse ponto porque esse aspecto específico da conversa que a gente tratou, a gente hoje pode se dar o luxo, ou pelo menos uma parte da sociedade pode se dar o luxo de refletir a respeito disso e tentar melhorar a partir disso, que eu acho que é o principal, né? É menos importante ficar preso àquilo que foi falha do pai ou da mãe e mais importante, como é que eu transformei isso num ativo virtuoso para ser uma pessoa melhor, inclusive para os pais que erraram, e como eu posso ser um pai melhor para os meus filhos. Essa é a razão principal de você encarar os erros dos pais de uma forma mais sábia. Mas no passado, eu acho que a vida era mais dura, quer dizer. E eu acho que é valioso a gente nem julgar, né, os erros dos pais. É compreender, acolher e falar, beleza, eu posso fazer diferente. Aqui a questão não é nem de julgamento. Cara, seu comentário é perfeito. Não é questão de julgar. Quer dizer, errou, foi uma merda para minha vida. De que maneira que eu torno isso algo bom? Sim. Porque os pais também mudam ao longo da vida. Total. E tem pais que olham para a própria vida e a criação que deram para os filhos e percebem claramente o que errou. E não conseguem chegar para os filhos e conversar. Cara, eu errei. É difícil. Porque não tiveram isso, entende? Sim, claro. Então, o julgamento está fora. Acho que é preciso olhar os pais de uma forma mais caridosa. Sem passar pano, para usar um termo... um termo do momento, né? Sem passar pano para erros mais ou menos graves que os pais cometeram. Não é essa a questão. A questão é como é que eu uso isso
para ser uma pessoa melhor, e se é possível conviver com os pais, se essa relação ainda existe, de que maneira que eu, a partir dessa reflexão que é minha, eu consigo melhorar a relação com os meus pais. Entende? Isso é algo importante. Mas vamos voltar aqui para o assunto, assim, como é ser pai. Esse dever do pai. Tem uma frase de outro autor que eu gosto muito, que é o São José Maria Escrivá, que ele vai dizer que o lar é a primeira escola de virtudes, onde a vida interior se aprende pelo exemplo. Que é um tema que a gente já trouxe aqui. Mas falando especificamente do exemplo, Igor, assim, no dia a dia, cara, na convivência com sua filha, quais são as coisas assim que você, ou uma coisa, que você percebe em você mesmo, isso aqui eu acerto muito, e por outro lado, isso aqui é algo que eu preciso melhorar. Vou nem dizer que eu erro muito, mas que isso aqui eu preciso a mãe dela vai brigar comigo, dar uma melhorada. Não, fale isso. Algo que não que não cause problemas familiares, assim, pelo amor de Deus. Eu acho que eu acerto muito na dose de carinho, de ceder as coisas e equilibrar quando eu preciso ser mais firme. Eu não sou duro com ela. Ela é um bebê. Eu não sou duro mesmo, mas às vezes eu preciso ser firme, posicionado e argumentar e convencê-la de que o que eu quero é melhor do que o que ela quer. E por incrível que pareça, ela tem 2 anos e 8 meses, é recém-feito, fez ontem, mas dá pra conversar. Então eu acho legal esse equilíbrio. Eu consigo mandar bem nisso com ela. Eu tenho orgulho disso. Eu consigo mimar ela, fazer ela ser o bebezinho que quer chamego do pai, porque ela pede, mas eu consigo virar pra ela e falar assim, filha, não faz nenhum sentido você tá chorando agora. A gente resolveu isso, isso e isso, fizemos isso, isso e isso. Então, beleza, eu acerto muito nesse lugar. Agora, eu cedo demais pro que ela quer, pras coisas de rotina dela, do dia a dia, sabe? Tipo, a ordem das coisas. Eu quero comer tal coisa agora e tal coisa depois. Eu sei que ela vai comer os dois. Então, assim, eu deixo ela comer a batata dela antes, entendeu? Ela é viciada em salgadinho, batata Pringles. Ela é louca naquilo. Ai, papai, eu quero batata. Geralmente eu falo, janta primeiro, eu te dou umas 4, 5 batatinhas. Eu deixo ela comer as 5 batatinhas dela antes, porque eu sei que ela vai comer de qualquer jeito depois. Então, e aí isso eu falo, tô fazendo cagada, tô errando aqui, Não tem nada muito bruto, assim, porque eu me vigio muito no lugar de pai. Eu me vigio muito, muito, assim. É uma coisa... E cara, eu acho que eu melhorei como pai da Nora quando eu tive que começar a me preocupar com a qualidade do que eu tava vivendo com ela. E a mãe dela me cobra muito isso. Ela fala, cara, você é um puta pai, maneiro, não tem o que falar. A gente teve uma conversa sobre isso essa semana. Mas assim, foca na qualidade do tempo que você tem com ela. Desliga a porra do telefone, não fala com ninguém. Então assim, eu me policio muito, 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 muito. Eu não tenho um A pra falar do meu pai. Não tenho. Assim, eu não quero reclamar de absolutamente nada. Mas eu tento ser mais próximo, mais presente, entregar mais, sei lá, mais de mim pra minha filha, assim, sabe? E aí eu sei lá, acabo cedendo mais do que eu deveria, às vezes eu acho. Ou tipo, não quero tomar banho hoje, quero tomar banho amanhã de manhã, sabe? Eu sou bem flexível nessas questõezinhas dela, assim. Eu acho que ela tem tantas outras questões sensíveis pra lidar, e o dia dela é tão cheio que, sei lá, eu não discuto por essas paradas, sabe? Quer almoçar mais tarde? Tá bom. E aí eu acho que às vezes eu tô sendo frouxo. Essa é a palavra. Mas ser pai de menina é mais difícil, né? Essa coisa do ajuste de... Talvez. Ser pai de menina é mais fácil, porque a gente tem uma relação, mesmo sendo filho, mesmo sendo pequeno, com um homem, é diferente. A filha menina amolece o coração do pai, você fica meio molenga, é um problema. É maravilhoso, sem dúvida alguma, mas é problema. Eu não sei, eu tive uma namorada que ela tinha 2 filhos pequenos, eu conheci eles aos 3 anos, e era um menino e uma menina. Cara, eu não tinha filha ainda, né? Foi o mais perto que eu tive dessa experiência. Sei lá, eu era dobrado pelos dois.
eu já notei muito que essa experiência me fez aprender a justamente amolecer, a ceder, assim. E o moleque me dobrava. Muito, muito. Então, não sei, eu não fui pai de menino, né? Não sou pai de menino. Mas sei lá, eu acho que eu sou mole demais, então. Eu sou muito mole, assim, nesse sentido. As pessoas perguntam pra mim, né? Você nasceu pra quê? Eu falei, pra ser pai e marido. Cara, sou muito bundão. Muito, assim, mega posicionado. Acredito no que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser homem, o que é ser mulher dentro de casa. Tenho as minhas convicções, que eu não vou botar aqui, mas assim, tenho. Mas eu sou mega mole. Engraçado, Mega cara. mole. Quer dizer, no fundo, a disciplina é uma forma de amor, né? Total. Uma forma e um ato de amor. E claro que a disciplina ela deve ser formadora, não deve ser punitiva. Né? Punição no pior sentido do termo, né? Ela tem que ser disciplinadora e sem ser punitiva, porque no fundo a punição ela se torna uma antiformação, né? Ela é anti-educacional. Eu acho que tem time certo, né? Pra punição e o time pra... É porque assim, eu vou explicar aqui também, né? Punição não é repreender a criança. Punição, para mim, é algo mais grave. É você bater, é você gritar, é você fazer aquilo que a gente está concordando aqui, que é impor limites. Eu coloco muito mais na área da disciplina do que da punição. Eu acho que há uma diferença de natureza que é importante para a gente não colocar tudo no mesmo balaio e ter uma compreensão errada do que significa disciplina. Né? Então, se a criança está fazendo algo errado, está fazendo birra, você tem que disciplinar, Sim. chamar atenção, Sim. eventualmente botar de castigo. Acho que você tem que ser firme e não... Né? E botar uma criança de castigo, seja para ficar sentada ali o tempo que for razoável para a criança perceber que fez uma bobagem, encarar isso como punição, eu acho que é errado, porque senão você bater na criança, que é algo errado, se torna menos. Você está equivalendo coisas que são muito distantes, tá? Então a punição, na minha cabeça, está muito mais para aí. Coisas que são exageradamente negativas e que vão contribuir para uma antiformação, para uma anti-educação. Então, é limites. E dentro dessa ideia de limites, você tem tudo, né? Você tem autoridade. Autoridade é educar pelo exemplo, é ter coerência. Então, e tudo isso dentro de uma orientação moral. Não adianta você não ser coerente, a gente já falou sobre isso. E dentro dessa ideia de autoridade, a segurança é algo fundamental. Então, e parte de algumas questões que são importantes que cada pai pense, se faça como questionamento, que é para dar segurança à criança, né? O que eu permito? O que eu proíbo? Né? O que demonstra aquilo que eu estou vivendo e transmitindo como pai? Isso tudo são dimensões que você traz segurança para a criança. Porque você está o tempo inteiro brigando com a criança, dizendo que a criança está errada, isso vai transformar essa criança num adulto inseguro. Então, essa sensibilidade é preciso que o pai tenha, porque senão vai, cara, comprometer a saúde psicológica da criança e o próprio comportamento dela para a vida inteira. Sim. Você vê, num outro exemplo, mas que está dentro dessa ideia de criar um adulto inseguro como filho. Quando você... Agora mudou, tá? Mas na minha infância, adolescência, a minha geração pegou muito isso. Que era os pais educarem os filhos e transmitirem para os filhos a ideia de que o filho precisava ser advogado, engenheiro ou médico ou funcionário público. Isso partia, obviamente, de uma preocupação legítima dos pais que ser funcionário público, médico, engenheiro e advogado garantiria, pelo menos em tese, uma segurança profissional e financeira. No momento que o Brasil era pior economicamente do que é hoje. O Brasil era outro. Anos 80 até os anos 90, início dos anos 2000. Beleza. Só que, ao dizer para o filho que ele só será bem-sucedido, só terá segurança financeira se for servidor público, advogado, engenheiro ou médico, o que ele está dizendo também
é que o filho é incapaz de fazer qualquer outra coisa e ser bem-sucedido. Sim. Isso é uma desgraça. Sim. E nenhum pai parou para refletir a respeito disso. Que tipo de adulto vai se tornar esse adolescente ou esse adulto iniciante, né, que está ali tentando, escolhendo a faculdade que vai fazer, iniciando a vida adulta, se os pais não confiam na capacidade dele de fazer qualquer outra coisa que não seja ser essas 4 figuras. Isso tem um baita reflexo no mercado de trabalho atual, tá? A sua geração é a geração que trouxe para a mesa a discussão de mudança de carreira. Para mim, isso está diretamente ligado a essa estrutura de pensamento, não é? Porque assim, você não tinha opção, né? Ou você seguia o que vinha dos seus pais, sequência de legado, ou você estava pura e simplesmente preocupado em dar certo em alguma coisa. Os que se arriscaram a empreender deram muito certo nesse momento e tem, né, várias histórias maneiras aí, mas se você vai seguir uma dessas linhas, você não tem muita escolha. E aí, hoje é super normal a gente ver executivos de 40, 50 e poucos anos fazendo transição de carreira, cara, uma coisa que era, sei lá, impensada, não dava pra... Era inimaginável, sei lá. E aí... Só trouxe isso porque foi uma questão que eu vejo direto, assim, com frequência. Você cresceu profissionalmente e pessoalmente para poder dar certo em alguma coisa. Você viu que aquilo não te satisfez, você não foi realizado, você não cumpriu o seu propósito, porque você descobriu que era o seu propósito, porque seus pais falavam sobre isso, hoje você fala, você escuta isso pra caramba. E aí você vai mudar de carreira, você vai, sei lá, a gente teve uma conversa aqui recentemente de um cara que é do mercado financeiro e montou uma marca de relógio, porque ele não tinha cumprido isso. Os pais dele não fariam isso, dificilmente, entendeu? E eu acho legal, acho louvável. E só pra fazer um link com o que a gente já tinha falado antes, é importante, né? Esse é um dos aspectos positivos dessa paternidade contemporânea que desensibiliza uma porrada de coisa. Você poder chegar na metade da tua vida e mudar o curso dela para onde você quiser, o rumo que você quiser, é super interessante. E se a gente tem isso e consegue transmitir isso para os nossos filhos, é muito provável que eles sejam felizes ou realizados no que fazem mais rápido do que nós somos capazes de ser. Eu me incluo nisso, apesar da nossa diferença de idade, porque o pai dele faleceu, ele tinha 9, 10 anos, então ele teve muito pouco do pai, e aí o que ele teve é muito essa primeira infância mais dura e mais disciplinadora e tal. Então eu absorvi muito dessa educação que, enfim, ele deu pra mim. E eu sei que é diferente porque ele tem um filho 10 anos mais novo e a educação foi completamente diferente. E aí acho esse o lado bom dessa, sei lá, dessa... Não, é que eu não quero usar essa palavra vulnerabilidade, né? Como é que a gente tava falando? É que eu me sinto muito menos eu quando eu uso ela. Vulnerabilidade é um termo muito ruim, cara. Porque assim, eu acho que ela tá tão associada a uma porrada de coisas negativas que a gente não acredita. Pode falar de erro, falha. As nossas falhas. O erro e falha são circunstanciais. E agora eu fiquei muito... Olha que loucura, agora eu fiquei muito puto, porque me veio uma porrada de coisa na cabeça que né, fazem conexão com o tal do termo vulnerabilidade. Assim, eu acho que em algum momento a gente já falou disso, ou me passou pela cabeça num outro episódio. É super importante termos, e aí, enfim, como pai, como homem, como cidadão, como companheiro, como filho, como qualquer coisa, como ser vivo que habita o planeta Terra, a sensibilidade, né, é super importante, mas você não pode, cara, perder a mão de jeito algum. E a vulnerabilidade, pra mim, tá associada a muita coisa que te faz perder a mão. E aí, assim, não, eu não sou o cara brutão que acha que tem que bater e dane-se, não, eu não sou o cara que, putz, tem que criar que nem macaco. Mas, puta, não dá. Não dá pra você amolecer coisas que
Se você amolecer, você vai criar um cidadão disfuncional. Vai criar um espelho, né? Frágil, inseguro, Assim, incapaz de lidar com qualquer problema. Frágil é bom também, pra dar uma destrinchada. Porque assim, o que é frágil, né? Nesse lugar de ser pai? Eu tenho fraquezas. Mas se eu for frágil... Caraca, eu abri até uma caixinha de pergunta outro dia sobre isso. Se eu for frágil, onde a minha família espera que eu seja a bola de segurança da parada, azedou. Aí, ó, Titanic. E aí, assim, o problema é seu, irmão. Você escolheu ser pai. Você escolheu ter essa função, né? Você escolheu essa responsabilidade, igual a gente falou mais cedo. Então, assim, vulnerabilidade me incomoda por causa disso. Acho que traz um pack dessa agenda, sei lá, de amolecimento das coisas, sabe? Foi. Que me incomoda. Vulnerabilidade me incomoda por isso. É, um péssimo termo, cara. Sobre aprender com os erros dos pais, há também uma dimensão fabulosa na paternidade, que é aprender com os acertos dos filhos. Nossa, é maravilhoso, né? E aí vou falar assim, de que tem experiência em duas dimensões e fases diferentes da vida. Eu tenho um filho de 27 anos, homem, que me deu uma neta, que está com 1 ano e meio, e tem uma filha de 3 anos. Então, como pai, eu tenho experiência de ter um menino como filho e uma menina, de idades diferentes. Então, eu já passei com o menino todas as fases de infância, de adolescência e tudo mais. E graças a Deus, meu filho Bernardo sempre foi maravilhoso, sempre foi uma criança, um adolescente e um adulto amoroso, sério, estudioso, assim, não tenho o que dizer. E as escolhas que ele fez muito cedo na vida, inclusive de se casar muito cedo, porque a esposa dele, a Duane, que é uma mulher maravilhosa, eles começaram a namorar, salvo engano, ela tinha 13 e ele tinha 16. Então a namorada que se transformou depois na esposa. E depois eles tiveram a Maria Helena, que é minha neta. E as escolhas que ele fez, eu aprendi, porque assim, na minha cabeça, como todo mundo da minha geração, um jovem de 13 anos de idade, se já ter uma namorada séria e tudo mais, cara, aquilo não me entrava na minha cabeça. E ele bancou a história. Bancou e construiu uma família maravilhosa. Então, esse é um dos vários aprendizados que eu tive com ele. Tá? E refletindo sobre a minha própria vida, né? Muitas vezes eu abri mão de coisas, de relacionamentos, porque eu tinha na cabeça que eu tinha que ter várias experiências até me casar. Entende? Ah, tá, entendi. E essa é uma das reflexões possíveis, né? Nossa, você tocou numa parada que é muito sensível pra mim. Que é o quê? Os meus pais estão juntos desde os 14 anos. E eu acho isso animal. Tipo assim, eu sei o quão... Cara, o quanto eles tiveram que brigar por isso. O quanto eles brigam de tempos em tempos por isso, pra manter essa união. E assim, brigam com eles mesmos, né? O homem Casamento brigando... é escolha diária. Né? É isso. Eu acho isso animal. E eu não vou viver nada parecido com isso, entendeu? E já me questionei, já me culpei pra caramba por isso, assim. Isso é bem sensível pra mim. Sensível no sentido de, não me comove, não me dói, não me acho ruim, ou não me acho uma pessoa pior por ser diferente deles. Mas é um tema que eu reflito muito. Tipo, é uma parada que me traz reflexões, que me faz pensar. Meu cara, chegando ao final aqui... Ah, não. Eu tenho um monte de coisa pra perguntar. Sim, mas... Tem bastante coisa aqui ainda. A vida é longa, mas o podcast é breve. Então vai. Qual é a melhor coisa de ser pai de menina? Não sei. Só me vem coisas muito simples na cabeça. Sei lá, o bafinho de leite de manhã, o cheiro da cabeça, sabe? Uma coisa que me marcou muito, assim, que eu sei que só pai de menina vai ouvir.
e sem ouvir. A minha filha tem por hábito, antes de dormir, falar: pai, você é muito fofinho, pai, você é maravilhoso, pai, você é macio, pai, você... Mas quando ela disse assim: pai, você é meu menino preferido, nossa, essa foi uma das coisas mais... Eu vou lembrar ela a vida toda que ela disse isso. Porque isso pra mim foi assim, ser pai de menina se resume a esse momento. Tipo, ela tinha acabado de tomar a mamadeira dela, de deitar, ela dorme comigo na minha casa e deitou no travesseirinho dela, falou: papai, você é meu menino preferido. Pra mim a melhor coisa do mundo é de ser pai, a melhor coisa no mundo em ser pai de menina é sentir que você tá fazendo um bom trabalho a ponto da tua filha reconhecer o sentimento dela por você como algo grande. Isso pra mim foi a melhor coisa, assim, até hoje, de ser pai. Eu amei, eu falo pra todo mundo. Os 9 meses da gestação foram, acho que os 9 meses mais felizes da minha vida, sem tirar nem pôr. Foi muito bom, foi muito feliz. Feliz, alegre. Feliz não, alegre, muito alegre. Foi um período muito alegre. Mas ouvir da minha filha isso, porque assim, a gente rebola muito entre trabalho, entre, cara, desafios emocionais, porque todo mundo tem perrengue, todo mundo tem problema, cada um, né, na sua escala. E aí receber da tua filha de 2 anos e 8 meses essas palavras, pra mim, resumiu, sei lá, o que seria o ápice da satisfação em ser pai. E pra você? Cara, antes de responder, tem uma coisa que eu queria te perguntar desde o início e acabei esquecendo. Você falou logo no início da nossa conversa que ela é muito parecida fisicamente com você, e é. Igual. E acontece comigo uma coisa que eu queria também perguntar pra você. Quando eu olho pra minha filha, ela é muito parecida comigo também quando eu era criança. Muitas vezes eu olho pra ela e parece que eu tô me vendo criança. Isso é uma loucura do Isso é a planeta. sensação mais doida. Né? É, muito louco. E porque você tá vendo uma menina Uhum. e se projetando lá. Como Sim. Cara, A minha filha é igual a mim. Assim, ela tem um quê? A mãe brinca, tipo, a gente brinca. Eu fiz sozinho. Ponto. Outro dia eu tava andando com ela no shopping, eu e ela brincando comigo e tal. Eu solto ela no shopping, ela vai andando assim. Uma senhorinha virou assim: meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Vovozinha de Iguatemi, tipo, dona do mundo. Zero intimidade, nunca vi na vida. Tava vendo vocês aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez sozinho? Que é muito igual. E aí, às vezes, eu me assusto, porque eu acho que ela tem muito do temperamento da mãe, bastante. Mas o jeito molecona, ela é muito eu. Tipo, muito eu. E a fisionomia, eu falo pra ela: sua cara é igual de quem? Seu cabelo é igual de quem? Então, assim, eu vejo ela em mim quando ela é ousada, assim. Tipo, a Nora é muito ousada. Ela é muito corajosa no sentido de, não tenho receio de me expor se eu estiver num ambiente minimamente controlado. Eu era muito assim. Ela é mais sensível do que eu, tá? Mas ela curte. Lembra que a gente conversou com o Pondé, que eu falei: puta, eu era o cara que gostava de envolver a galera, trazer atenção pra mim e tal. A Nora, se for um lugar que ela já visitou 1, 2, 3 vezes e se sentir confortável, porque, como eu disse, ela é mais sensível que eu ao ambiente, ela faz exatamente como eu fazia. Tipo, ela vai e quer pegar o brinquedo que é pra ser exemplo pra todo mundo, ela quer explicar a brincadeira, ela quer ser a primeira da fila pra mostrar como faz. Aí eu olho e falo: caraca, sou eu fazendo isso. Por diversas vezes me emocionou. Mas teve uma vez, acho que é até legal falar, que isso me preocupou. Eu fiquei, isso é muito foda, olha só. Minha filha faz uma atividade extracurricular lá, que é tipo uma ginástica de criança e tal. Ela ama essa parada. E uma vez eu fui numa aula que tava cheia. E eu saí dessa aula e chorei muito no carro. Porque uma mãe reclamou. Nós estamos falando de uma criança de pouco mais de 2 anos na época. 2 anos e 5 meses, 2 anos e 6 meses a Nora tinha. Que a Nora liderava a aula. Reclamou? Reclamou. Em voz alta. Cara, nós estamos falando de crianças de 2 anos, 3 anos, né? A faixa etária das crianças que estão na mesma aula que ela é 2 a 3 anos, ponto.
E aí eu tava dizendo que os adultos tinham muito mais permissão e liberdade pra serem escrotos com as crianças. Eu vivi muito isso. Me amassavam muito nesse lugar, qualquer um. Tipo, cara, eu tomei uma vez de um atleta olímpico na borda da piscina que era meu ídolo. Assim, juro pra você, eu tava treinando, o cara foi visitar a academia, eu fui falar alguma coisa, ele foi um puto escroto, sabe? Adulto sendo escroto com criança. E caraca, o cara era um dos maiores nadadores do Brasil. E eu tava ali, cara, tomei uma dessas assim. Então, assim, eu tomei muito isso, porque eu sempre fui muito pra Frentex, falastrão e tal. E a Nora sendo igual, e eu ver a mulher sendo escrota a respeito de um bebê, nossa, isso me quebrou. Então, assim, cara, eu policio isso nela, tá? Eu não podo, de maneira alguma. Inclusive, é uma questão que eu sempre converso com a mãe dela e tal. Ah, beleza, o que a gente pode estimular cada vez mais para ela se desenvolver, né, intelectualmente e tal. Mas eu policio muito. Onde ela vai se expor assim ou não. Porque eu fui muito amassado nesse lugar. Tipo, a ponto de um professor de educação física uma vez, cara, comprar uma puta briga comigo da minha mãe ter que ir na escola. Eu tava falando de eu ter 9, 10 anos. E aí, quando eu me vejo na minha filha, que eu sei que as pessoas podem machucar ela por esse jeito dela, eu dou uma balançada. É natural, né, cara? Agora, a mesma pergunta que você me fez, né? Devolvendo a pergunta. O que é o mais legal de ser pai? De menina, no caso da minha filha Martina. É que eu vejo claramente, embora ela só tenha 3 anos de idade, mas já vejo claramente que ela, assim como o Bernardo na parte masculina, ela na versão feminina é disparado a minha melhor versão. Então ver essa dimensão nela, assim como eu vi no Bernardo, é para mim um acontecimento. É uma coisa extraordinária, cara. É muito bom, né? É transcendental, cara. Transcendental. Aí você fala de... Quando você... destringe um pouco o melhor versão. Ela, na idade dela, ela da graciosidade, da inteligência, Ela é da docinha? memória, ao mesmo tempo que é firme em momentos. Então, ela já tem um caráter sendo formado, ela já tem um temperamento que eu consigo ver claramente que ela é muito melhor do que eu fui naquela idade. Entendi. E por consequência, e fazendo um exercício, obviamente, de projeção, eu tenho certeza que ela, na minha idade, ela será muito melhor do que eu consegui ser. Assim como o Bernardo, ao longo da vida e agora aos 27, ele hoje é muito melhor do que eu era aos 27. E ele será muito melhor do que eu quando tiver 50. Acho que o propósito de ser pai é esse, né? Essa é a beleza, porque no fundo você percebe que pelo menos da parte que nos cabe, claro que tem a mãe, né, que tem um papel fundamental na criação dos filhos, seja menino ou menina, mas daquilo que nos cabe particularmente não é só orgulho, entende? É maior, cara. Total. É maior. É um sentimento de... Sei lá, não é orgulho, É realização plena. Então, mas é um jeito de sentir amor por algo muito diferente, né? E sem cair no erro, isso é importante, de projetar a minha vida no Bernardo e na Martina. O que eu quero dizer com isso? Eu nunca pretendi que o Bernardo, e não pretendo que a Martina, seja aquilo que eu quero que ambos tenham sido, ou que a Martina seja. Não é isso. Eu não tenho um plano específico para a Martina ser tal pessoa, fazer tal faculdade, ser profissional. Sim. Eu não tenho isso, como eu não tinha com o Bernardo. Não tinha? Não tinha. Aliás, o Bernardo decidiu fazer direito, como eu fiz, e eu nunca o incentivei para fazê-lo. Nunca. Mas também nunca se opôs? Não. Tá. Pelo contrário. Sim. Não. Porque eu sabia que ele tomaria a melhor decisão mesmo sendo tão novo. Mas não foi uma imposição e também não foi uma influência direta, né? Foi indireta e tá voando como advogado. Que maneiro. E eu nunca trabalhei como advogado. Sou formado em Direito, hoje sou sócio de um escritório de advocacia, TSE Advogados, cuidando da parte de planejamento de estratégia,
além de inteligência política para negócio dos clientes do direito empresarial, mas ser advogado nunca foi a minha vocação, entende? Eu sou cientista político, eu estudo política e sou host desse maravilhoso podcast. Né? E toma um vinhozinho comigo de vez em quando. Mas é isso, né? Sim. Perceber que os filhos conseguiram desde muito cedo, pela educação, mas claro, pelo temperamento, pela própria natureza individual, ser melhor do que eu consegui ser. Não, total. Eu sou muito sensível para muita coisa, mas pouco sensível para isso, porque eu me cobro muito. E aí minha mãe, com frequência, me fala, cara, eu paro para olhar minha mãe dizendo, né? A minha vida e a do seu pai foram muito melhores que as dos nossos pais, a de vocês está sendo muito melhor do que a nossa, e a da sua filha é infinitamente melhor, né? E aí eu paro para pensar nisso. Tipo, é uma parada que... sei lá, não existe a possibilidade de ser pior, sabe? Daí tem um dado antagônico a isso. A geração atual, socioeconomicamente falando, será a primeira que não superará os pais. Então, assim... em termos econômicos? Estamos falando de uma geração que enxerga e quer que os... isso aí vai ficar de reflexão para a próxima conversa. Mas assim, estamos falando de uma geração que acredita e deseja que os filhos sejam melhores, mas que talvez, por ser vulnerável demais, por ser legalzão demais, tenha, em suma maioria, falhado no lugar da disciplina, a ponto dos seus filhos serem menos produtivos que você para a sociedade. Muito doido, né? Mas isso envolve também questões históricas e políticas que escapam também da decisão dos pais, tá? Não, mas é preciso fazer... total, mas assim, pensando no cenário macro do que o pai consegue influenciar ou não... é isso. Esse é o problema, né? A conjuntura doideira, histórica, né? ela acaba, Nossa, dependendo da família, influenciando mais tô do me que a educação dos sentindo pais. Elis Mas Regina. educação de forma geral, né? Na média. Mas a educação dos pais acaba se sobrepondo a isso, não tenho dúvida alguma. Mesmo num momento como esse, mesmo que a tendência indique que essa geração vai ser assim ou assado, aquilo que você entrega dentro de casa vai fazer com que o seu filho seja uma exceção à regra. Isso é a beleza da paternidade. Terminamos? Não sei. Eu ia dizer que eu tava me sentindo tipo Elis Regina entre o bêbado e o equilibrista, sabe? Entre o que é bom e o que não é bom, sabe? Eu fiquei com essa imagem na cabeça. Mas nós, que somos cavalheiros modestamente aristocráticos, jamais ficamos bêbados. No máximo, levemente inebriados. Nossa, eu amei muito que a gente se apropriou do termo do Pondé. Me ajuda. Modestamente aristocrático? Ele disse ao final da nossa conversa, a aristocracia é modesta. Acabou, matou a pau, porque assim, estavam levando a nossa expressão para um lugar muito diferente do que é o que a gente quer fazer. Mas o filistinismo e a selvageria impera numa parte da sociedade. O nosso objetivo aqui é civilizar a barbárie. A aristocracia é modesta, ela tá aí para servir. É uma aristocracia de alma. Particularmente, você sabe, sou um homem do povo. Exatamente. Modestamente aristócratico. Exatamente. Então, não tem nada a ver com bolso, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com alma, espírito, coração. Mas aí é o que se faz da vida, né? Servir pelos atos e pelo exemplo. É isso. É isso aí. Baita conversa sobre paternidade. Me perdoe. Será a primeira de muitas. E é isto. Então você... esqueça que você disse que se você inveja em mim, a minha paixão pelas coisas. Exatamente. Me senti muito apaixonado pela vida. Meu amigo, é uma inveja boa. Bom, esse foi um bate-papo só nosso. Espero que a gente possa fazer mais. Faremos. Só nós dois. Não deixe de seguir o canal no YouTube, de seguir a página no Instagram, @TheClubPod. E também no TikTok para ver os cortes, porque acho que agora eu vou conseguir fazer um pouco mais de cortes engraçados. Que agora eu posso fazer
dicionário do Bruno na hora que eu quiser, eu tive autorização. Então, assim, o Bruno vai estar falando várias coisas lá, vou... Dicionário do Bruno. Eu também serei cada dia mais engraçado. Que bom, Deus. Modestamente, aristocraticamente engraçado. Então é isso aí. E também estamos no Spotify, se você precisa ouvir no trânsito, na academia, enfim. The Club Podcast. Os 11, né, episódios da primeira temporada estão disponíveis. Que sejamos capazes de trazer boas conversas, boas reflexões com todos aqueles amigos que pra cá virão. Isso. Muito servir obrigado. Pelos atos e pelo exemplo. Total. Muito obrigado, Winehouse, pelo espaço e até o próximo. Até.